irmãos e irmãs do Presbitério do ABC e todos que participam conosco, acompanham a página, acompanham os vídeos da Torre de Oração do Presbitério do ABC. Quero te convidar nessa sexta-feira a abrir comigo a sua Bíblia, se a sua Bíblia física estiver ao seu alcance. Caso não, no seu celular, na internet, ou se não for possível, apenas ouça a leitura da Palavra de Deus, que vai nos inspirar nessa sexta-feira para o sábado. Nós vamos ler um salmo, o Salmo 116. É um salmo de gratidão, é um salmo de ação de graças. Salmo de número 116. Assim nos diz o salmista: Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é, aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias. Oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Esse é um salmo muito especial para mim, acredito que para outras pessoas. Alguns dos versículos desse salmo estão entre aqueles versículos que vêm à nossa memória quando algo nos acontece. Porque esse salmo fala de livramento, esse salmo fala que Deus escuta o nosso clamor, esse salmo fala da misericórdia do Senhor, mostra o Senhor levantando aquele que estava prostrado. Esse salmo fala de Deus nos livrar da queda, de cair. E esse texto também fala de morte. É um texto de conforto quando os nossos queridos partem, porque diz que é preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Porque a morte na vida de quem caminha com Deus não é uma tragédia. Ela não é determinante, porque Jesus venceu a morte. A morte é uma passagem. A morte é o início de um novo tempo. Por isso, quando nós vivermos os nossos lutos, daqueles que perdemos no Senhor, é bom trazermos à memória o verso 15 desse salmo.
de que aos olhos do Senhor a partida dos que amamos é preciosa, porque é bom ser tomado para o Senhor. Deus toma para si os que são dele. Estar perto de Deus não é castigo, não é tragédia, é benefício, é vitória, é vencer. Aqueles que partem no Senhor venceram, porque foram fiéis até o fim. Digo isso porque essa semana, pelo menos no grupo de oração da minha igreja local, nós tivemos alguns lutos, não de pessoas diretamente ligadas aos membros da igreja, mas de conhecidos. E essas mortes, das quais nós tivemos notícia, foram mortes inesperadas. Um pai de família foi acidentado indo para o trabalho. Nós tivemos a oportunidade de ouvir o áudio da sua esposa, agradecendo as nossas orações, dizendo que ouvir a palavra de Deus a confortava muito, porque ela diz que naquele caixão estava uma parte daquela família. Essa é a sensação de muita gente no nosso tempo. Uma outra notícia que nós recebemos e pela qual oramos foi da iminência da morte de alguém. Hoje nós ainda não tivemos notícias, nós queremos crer que esse rapaz de 22 anos está fora de perigo, mas ele sofreu um acidente de trabalho, operando uma empilhadeira, uma prensa caiu sobre ele. Estava em estado grave quando recebemos a notícia. Traz muita angústia ao coração as situações de morte que nós vemos ao nosso redor. Mas como cristãos e cristãs, como discípulos e discípulas de Jesus Cristo, nós precisamos nos lembrar que nós cremos na ressurreição do corpo, que o findar da nossa jornada terrena, ele não é o fim de tudo. Nós não podemos lidar com as mortes de uma maneira desesperada. Nós temos o direito de chorar, nós temos que viver o luto, nós temos todo o direito humano a sofrer, porque Deus nos fez para a eternidade. A morte será sempre difícil de aceitar no interior do coração do ser humano que nasceu para ser eterno. A morte existe por causa do pecado. Ela não fazia parte do plano original de Deus, lá no Éden. Mas, embora nós choremos e soframos, nós precisamos aceitar a partida das pessoas. As pessoas não pertencem a nós. A vida das pessoas é um dom de Deus. Ele sabe a hora que essas pessoas entrarão nesse mundo e quando sairão dele. Contudo, embora tenha sentido no coração de falar um pouquinho sobre morte, pensando no verso 15 do Salmo, eu quero que na torre de oração desse sábado, o sentimento do teu coração seja de gratidão. Quero que você releia o Salmo no seu momento de oração e que te traga esperança, saber que o Senhor ouve as suas súplicas, Ele inclina para você os ouvidos dele, Ele livrou a sua alma dos laços da morte que te cercavam e das angústias do inferno que se apoderavam de você. Ele vela por você, Ele cuida de você. Quando você se achava prostrado, Ele foi lá e te salvou. Ele livrou a sua alma da morte,
das lágrimas os seus olhos e da queda os seus pés. O texto diz, no versículo 17, oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças. Ontem, numa classe de discipulado, nós conversávamos sobre o período dos sacrifícios no Antigo Testamento e que Jesus Cristo inaugurou a nova aliança, um novo tempo. O nosso pecado esteve na cruz sobre Jesus e deixou de haver a necessidade de sacrifícios, porque o sacrifício de Cristo foi definitivo, foi suficiente. Então, quando nós olhamos aqui no Antigo Testamento, na época da Antiga Aliança, a palavra sacrifícios está se referindo a gestos ritualísticos que constavam na lei mosaica. Era preciso oferecer sacrifícios, levar oferendas ao Senhor. Mas hoje, com os olhos do Novo Testamento, porque essa é a maneira que um cristão e uma cristã deve ler o Antigo Testamento, com os óculos do Novo Testamento, a partir de Cristo, nós entendemos que os sacrifícios que Deus requer de nós não são mais rituais, sequências específicas. Deus quer corações. Deus quer gratidão, Deus quer louvor, Deus quer o nosso amor, Deus quer a nossa devoção. Que você ofereça isso a esse Deus que é tão bom para você, que cuida de você, que te sustenta, que te guarda, que te ampara, que te conforta, que te abraça, que é a sua força nos momentos de angústia. O texto deixa um desafio para nós, no versículo 7, quando o salmista diz para ele mesmo: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. De vez em quando, a gente precisa conversar com a nossa própria alma. Nós precisamos fazer, como acontece num outro salmo, questionar a nossa alma. Por que você está abatida, minha alma? Por que você está angustiada? Fica calma, sossega. O Senhor tem cuidado de você. Ele está no controle. Ele é generoso para contigo. Não tem nem como devolver a Ele tudo aquilo que Ele nos dá. Eu vou deixar uma canção, o link de uma canção, para inspirar também a hora de oração dos irmãos, agora que nós meditamos no Salmo 116. O nome dessa canção é Acordo. Ela foi composta e interpretada por Estênio Márcios, um grande poeta que consegue cantar os textos da Bíblia de uma maneira muito inspiradora. E esse texto é uma mistura do Salmo, que diz por que estás abatido, ó minha alma, com um texto de Paulo, que diz que a graça de Deus é suficiente quando ele está fraco. Eu não me lembro se tem algum outro texto. Você vai perceber as referências bíblicas na letra. Mas, na verdade, também tem um pouco da fala de Jesus no Sermão do Monte, sobre aquele texto da ansiosa solicitude pela vida, para a gente observar a natureza, olhar para o céu, ver as aves e ver que se nada falta aos passarinhos, nós valemos muito mais para Deus. É uma letra muito bonita e eu quero que você faça esse desafio a partir de agora. Contemple, olhe os ciclos da natureza,
Olha as estradas por onde o seu carro passa. Observa que todos os dias o sol nasce, todos os dias ele se põe. Se Deus cuida da sua criação, não cuidaria de nós, obra-prima dela? Por isso que o seu coração seja agradecido. E para exemplificar, o nosso único pedido de oração novo e específico da torre de oração do sábado passado foi um pedido da diaconisa Maria Lúcia, que pediu por uma cirurgia que o seu esposo, o presbítero Reines, iria fazer essa semana para tratar um câncer de próstata. E para a glória de Deus, ela deu esse testemunho num outro grupo de oração. A cirurgia foi bem sucedida, ele vai começar a radioterapia, nós seguiremos orando pela saúde do presbítero Reines e nós louvamos a Deus, porque ocorreu tudo bem. Eu sei que se nós abrirmos para testemunhos, há muitas outras respostas de oração. Eu estou grata porque eu e meu esposo completamos a nossa quarentena dos 14 dias da Covid-19. E embora ainda sintamos uma certa fadiga, um certo cansaço decorrente da Covid, somos gratos a Deus por não termos necessitado de hospitalização e por estarmos retomando o nosso trabalho, as nossas atividades, ainda que em ritmo mais tranquilo do que antes. E eu acredito que você também tem motivos para agradecer. Então eu quero que você gaste o início da sua hora de oração agradecendo, oferecendo sacrifícios de gratidão, que são o seu louvor, a sua devoção. Peço que você releia o Salmo 116 até o momento da sua hora de oração, que você escute a música, acordo, e que você tenha uma hora muito especial de oração. Se você ainda não faz parte da torre de oração do Presbitério do ABC e faz parte da IPI do Brasil, você pode nos enviar uma mensagem e participar dessa torre, mesmo que você seja de outra região. A torre tem pessoas da Bahia, do interior, de São Paulo, então nós estamos abertos. O único requisito para participar de uma torre de oração é pertencer à IPI. Nós queremos mais intercessores. Você pode escolher qualquer hora dos seus sábados para que você dedique uma hora do seu tempo orando listas de oração que nós postamos num grupo específico. Quem já participa, muito obrigada por você ter dito sim para esse projeto e por todo sábado você estar aqui, dedicado a interceder. Saiba que há recompensa. Deus vê o que você está fazendo, a sua dedicação em orar por outras pessoas. É um gesto de caridade, quando nós não limitamos as nossas orações em orar apenas por nós e pelos nossos, mas quando nós oramos por outros, por outras. Eu quero agradecer também aos plantonistas que dedicam 3 horas dos sábados, louvar a Deus pela vida de vocês. Desejo que vocês sejam recompensados e renovados a cada sábado. Também nós temos agora uma plantonista reserva. Estamos abertos para mais pessoas que possam nos ajudar para substituir quando algum plantonista tiver alguma necessidade. E é isso. Então serão postadas a lista de horários e nomes, as 2 listas de oração. Se você já faz parte de uma torre nacional, precisa orar apenas a lista presbiterial. Se você só faz parte desta torre de oração, precisa orar as 2 listas, a nacional e a presbiterial. Eu desejo que Jesus abençoe muito a sua vida. Nós vamos encerrar com uma oração. Eu sou a reverenda Nayara, eu sou pastora da IPI do Brasil e sou a coordenadora da Torre do Presbitério do Oração, da Torre do Presbitério do ABC, uma torre de oração. E essa torre de oração faz parte do MNO, do Movimento Nacional de Oração, que é um movimento da IPI do Brasil, um movimento que tem torres espalhadas pelo Brasil todo
de diversas regiões, de pessoas orando em concordância, pedindo a Deus por avivamento, por vidas, por pedidos. É um prazer ter você nesse projeto. Feche os seus olhos, vamos orar. Paizinho, nós queremos te dar graças, porque não temos como retribuir todos os teus benefícios para conosco. Ainda assim, a nossa vida continua repleta do teu cuidado, do teu amor, de livramentos e das tuas dádivas. Nós te louvamos e pedimos, já que nos destes tanto, dê-nos mais uma coisa, um coração agradecido. Não nos deixes esquecer que o que somos, que o que temos, que tudo que acontece conosco tem a tua permissão, vem das tuas mãos. Nós queremos te agradecer e eu quero entregar na tua presença a vida de cada intercessor da torre de oração do presbitério do ABC, de cada plantonista, pedir pela vida pessoal de cada um deles, pedir pelas famílias, pedir pela saúde, pedir pelo trabalho, pedir também pelas igrejas e pelos ministérios do qual eles participam. Que eles continuem firmes neste trabalho e que eles percebam um sorriso teu, porque eles têm de alguma maneira te agradado através da disposição deles em servir a tantas pessoas, através dos joelhos, das mãos e da vida deles, do tempo que eles dedicam a esse projeto. Nós te agradecemos, Senhor, pelo que o Senhor fez na cruz, porque esse é o motivo da nossa salvação. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Boa hora de oração para você. Ouça a música Acordo, de Estênio Márcios, e leia o Salmo 116 na sua hora de oração. Fique na graça e na paz.